Viemos mais, não é? Viemos mais. Começamos ontem, quarta-feira, e isto não está a corresponder, eu não sei. Alguém vem ajudar? Alguém vem ajudar? Ok. Começamos quarta-feira e estamos dando continuidade. Seja bem-vindo a esta hora. E é Deus que continua a falar. Como dizia que os assuntos são em sequência. O de quarta deu continuidade até na quinta-feira. E o de hoje vai dar continuidade aos estudos de sábado à tarde. Então, vamos lá voltar a bater na tecla, fundamentados na Bíblia e focados na missão. Aqui, este tema nos remete a falarmos da grande comissão. É um tema documentado em Mateus 28, verso 18 a 20, o IDE. E, na verdade, trata-se aqui de um critério de escolha. O Senhor Jesus escolhe discípulos e, então, dá esta ordem, o IDE, a grande comissão. E aqui estamos vendo o critério de vocação. E se é o critério de vocação, então é um princípio mesmo sagrado. Já em termos proféticos, Joel 2, verso 28, dizia que nos últimos dias o Senhor mesmo é o testemunho deste profeta sobre Deus, que dizia: derramarei o meu espírito sobre, enfim, os velhos, os jovens e tudo mais. E vai acompanhar bem esta expressão, esta vocação. Logo, este critério, se formos ver, é raro de pôr em conta na igreja de Deus hoje. E por causa de alguns interesses intervenientes. Apesar de ser um critério ligado às orientações de Deus, este critério bem obedecido, o homem vê cenários celestes e consegue conduzir o povo, porque ele está chamado, está vocacionado para tal. É um homem que entra nas profundezas da eternidade. E é um homem à altura de compreender um dos temas muito complexos na ordem das doutrinas, o tema da justificação pela fé. Este homem vocacionado vai a tempo de entender esta verdade. E porque, olhando para aquilo que a irmã Helena White fala em Mensagens Escolhidas, a dizer justificação pela fé é verdade vinda de Deus. Não existe um dentre 100 que entenda por si mesmo este assunto tão necessário ao nosso bem-estar presente e eterno. Os vocacionados se esforçam a entender este assunto. Aqui estamos diante de uma referência que, até certo ponto, é ameaçadora. Porque se digamos, num senso, se dá de que apenas, até porque não é apenas, nem em 100 se acha alguém ao digno critério, é uma grande ameaça. Mas aqui a justificação pela fé está referenciada como sendo não entendida por nenhum dentre 100, mas que é um tema salvífico. Isso ameaça a todos nós. Isto diz que aqui, conforme nós estamos, se aqui em frente estiver 100 pastores, nenhum pastor vai no céu. Porque esse tema é conducente à salvação, conforme está expresso aqui. Se existir 100 diáconos, nenhum. Se existir 100 anciãos, nenhum. A pergunta agora é: igreja, esperança, vocês, como é que isto fica? Vamos avançando. Mas fica claro aqui que aqueles que assumem a vocação do céu, ainda assim se esforçam a entender este sagrado tema. E os escolhidos estão à altura para tal. E, enfim, o que a gente temos de lamentar, não um pouco, mas muito mesmo, são alguns desvios que depois surgem à volta da vocação, por causa dos interesses. Quais desvios são esses? Eu aqui fui a tempo de registrar alguns, apesar do número se colhar e ir um pouco mais adiante. Como, por exemplo, o critério da participação, o critério da afinidade ou amiguismo, o critério do familiarismo, o critério da influência, o critério pecuniário. Pecuniário significa corrupção, de dinheiros. Esses critérios aí são, bom, pelo menos eu fiz isso até aí, dos desviantes do critério da vocação. Vamos lá, focarmos-nos um pouco neste primeiro critério, da participação. Este critério da participação é aquele que leva alguém a dizer assim:
Eu também quero participar. Mas não lhe chamaram. Esse critério é de quê? É de participação. É aquele critério de dizer assim, olha, o outro também deve vir para participar também. Quer dizer, só a própria expressão de que para participar também já diz alguma coisa, de que esta pessoa não é vocacionada como tal. Então, é desviante. E o exemplo aqui é dos filhos de Zebedeu. Os filhos de Zebedeu, quando deram conta de que Jesus é alguém que dá honra a ficar ao lado dele, chegaram até a Jesus a dizer, olha, dá-nos um lugar, um à tua direita, outro à tua esquerda. Eles próprios é que foram. Não foram chamados. Não gozaram da vocação. Marcos 10, verso 32 a 40. Mas aqui há um pequeno parecendo ser um controverso entre Mateus, o testemunho de Mateus, no capítulo 20, verso 20. Porque Mateus fala da mãe. De que a mãe é que foi ter com Jesus. De que, Jesus, olha, os meus filhos, um que fica à tua direita, outro à tua esquerda. Agora, a questão é, onde está, quem falou certo? Marcos, ou então vamos para o testemunho de Mateus? Vamos achar um equilíbrio. O equilíbrio nos diz que aqui o desejo foi dos filhos. Só que pode não ter tido coragem de ir até a Jesus por si próprios. Agora falam com a mãe. Ô mãe, vamos para nos ajudar. O nosso interesse é esse, mas fala você. Isso os filhos geralmente fazem. Eu quando cresci confiava mais na mãe do que no pai. Qualquer coisa que eu quero, eu vou na mãe. E então, essa experiência é interessante, né? E eles confiavam que a idoneidade da sua mãe seria considerada e Jesus atenderia. Mas Jesus não atendeu. Minha experiência pessoal, eu entendo muito bem este episódio aqui, porque eu tenho uma experiência minha pessoal. Depois dos meus 10 anos de ministério, estou parado, não estou a ver só nada. Os pastores entendem essa linguagem. O colega pastor está aqui, entende onde quero ir, entende onde quero ir. Não, esse assunto interessa para o ministério em si. Como eu dizia ontem, de que nos meus sermões, os meus sermões são abrangentes, e são mesmo. E tanto mais para estes últimos tempos. Mãe, ainda por favor, vamos só ainda falar com os mais velhos. Estou a ver que isso está demais. 10 anos. Chegamos lá, pronto. Falamos, a mãe falou o que falou, lamentou o que lamentou, saímos de lá. Só sei que passaram mais de 10 anos. E a mãe estava à espera. A morte veio e lhe levou. Esperando que aquilo que foi pedir, pelo menos ela assistisse. Não foi a tempo de assistir. E aqui fica também um conselho para os jovens pastores. Aqui não temos pastores como tal, mas se coloquem no lugar de pastor. Aqui estamos diante daquele assunto que já ontem falamos. Pergunte onde está a prova. Aqui vale a conformação. E porque esse cenário que me levou a conformar-me de tal ordem que cheguei de orar também conforme eu orei aquela oração a dizer, oh Deus, aumenta mais. Se isto é prova, eu quero mais. Aumente mais. Estou em condições de vencer. Ocorre situações no nosso ministério e que você chega a ponto de, se você concluir que olhar para o homem como que ele que está a maquinar, você não vai longe. Você tem que desafiar, aguentar a prova. Você vai vencer. Você vai vencer. É como lutar com o teu inimigo. É estratégia, usar a estratégia. Quando o inimigo der conta de que tanto que ele faz, você não baixa a cabeça, você sempre está, a tua cabeça está de pé. Ele é próprio que vai desistir. Não vale a pena só. Este homem, a fé dele é forte demais. Aqui está um grande conselho ministerial, nesta ordem. Este exemplo que vemos aqui dos filhos de Zebedeu. E a grande comissão, ela está vocacionada para tudo e mais alguma coisa. E quando se fala da vocação, é mesmo vocação. E acreditar que Deus mesmo nos chamou para tal. Vamos ver aqui, essa coisa de pedido não seria tanto assim errado. Mesmo você aqui pode pedir alguma coisa. É um direito. E focados na missão, esse tema vai exigir a tua voluntariedade. Mesmo o que os filhos de Zebedeu fizeram, ou seja, com a mãe deles, estava na legalidade. Era algo legal. Está profetizado em Jeremias 23, verso 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, está se escrito. E aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Então, o direito está aqui.
Então, o que aconteceu que não foram bem respondidos? E Jesus a dizer assim: eu não tenho o direito de escolher. Marcos 10, verso 40. Eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Pois foi Deus quem preparou esses lugares. E Ele os dará a quem quiser. É como que dissesse a mesma coisa, noutra linguagem. É para aqueles a quem está reservado. Ainda podia dizer talvez assim: é para aqueles que nunca sentaram lá também. Pesado, né? Resposta de Jesus. Aqui vamos entrar noutra. Vamos ainda encarar bem esse tipo de. Esta versão aí. Ela é pesada. Por quê? Porque se for o caso de lugares reservados para aqueles que nunca lá sentaram também, essa expressão é lógica. Então, está a dizer aqui, a alternância nos organismos é uma necessidade, é um princípio. É um princípio. Todo momento é só você, não é só você, não é só você, não é só você mesmo. O focados na missão, a missão, está a levar só sozinho mesmo. Vai ficar cansado. Vai ficar cansado. O pastor Francisco Lotte, no seminário que tivemos de mordomia ainda recentemente, usou uma expressão que eu aqui escrevi, gravei muito bem. Ele diz assim: há pessoas que depois de muita informação é quando mais fecham a porta. Esta é profunda. Por que fecham a porta? Quanto mais são faladas ou lhes instruem, é quando mais fecham a porta. É o que acontece? Sim, dizia bem que tudo por excesso aborrece. Não é? Mesmo uma exposição constante da pessoa, ela só, faz o vai e vem, faz o vai e vem. Amanhã mesmo que você falar com voz grande, o impacto é só momentâneo, naquele momento. Depois que as pessoas saem, quem é? Afinal, é só ele, só. As pessoas falam isso, falam assim. Por isso é que essa expressão tem sentido nestes termos. Coloque ainda alguém que nunca mesmo lá esteve, um novo. A experiência diz que ele, sem falar, só a sua presença em si, a novidade traz consigo já o impacto, produz um impacto, porque as pessoas veem algo novo. Eu falo aqui para os políticos, que os políticos ainda nos entendamos só aqui, muito bem. É porque há muito sofrimento na terra, o nosso país, é porque fome ali, fome acolá, é porque... Não, mas não é verdade. O governo está a fazer trabalho, grande trabalho. Você olha na televisão e tudo mais, apesar de haver aqui um bocado aqui de algumas coisas, mas o outro está a trabalhar, e é de verdade, ele está a trabalhar. Está a trabalhar mesmo. Mas o que é que faz com que mesmo assim as pessoas lamentam? A resposta está aqui. O excesso da exposição não faz bem. Não faz bem. E a igreja, como um ente moral, a gente, o mundo devia tirar proveito, devia tirar experiência. Porque na igreja não há competição. A igreja, o foco na missão não é competitivo nos termos humanos, ou seja, da vaidade humana, não. Não. Até aí a modéstia, considera-se a modéstia. Sabe o que é modéstia? A modéstia, a sua definição, está a dizer que a modéstia é uma virtude que se reflete na ausência de vaidade, na ausência de vaidade, no recato e na moderação. Quer dizer, quando você dá conta de que o tempo é demais, mesmo que estiveres a fazer coisas grandes de valor, a modéstia deve te obrigar a dizer assim: não, eu ainda também quero assistir lá também os outros. Eu também ainda vou assistir lá também que os outros. Então, os políticos tinham que tirar exemplo naquilo que as igrejas fazem. Mas também temos que lamentar, porque a igreja também que estamos falando é aquela que, se calhar, anda já também corrompida. Em vez de ser exemplo, não. Em vez de ser exemplo, não. A igreja, quando os oficiais bebem ou beberam também das mesmas águas, contagiam a própria igreja. É aquilo que se constata aí, que os grandes líderes religiosos, em vez de ajudar, não conseguem, porque também se corromperam. E o tema focados na missão vos obriga a ser exemplos nestas áreas todas, nesse certame, nessas entrelinhas todas. Esse tema aí, quem o criou pensou que vai ser leve para o descrever, ele é profundo.
Ele vai para muito distante mesmo. Muito distante. E, olha, eu vou vos falar aqui da primeira reserva, se é esta linguagem que vamos utilizar na interpretação da linguagem de Jesus, quando diz que esses lugares estão reservados para aquilo que vimos no texto, não é? A primeira reserva na história do povo de Deus na terra, aos lugares, ou seja, reservas para a vocação, foi dada aos judeus, ao povo judeu. Foi dada ao povo judeu. Leia em Gênesis 49, verso 10. Depois, Josué 18, verso 1, realçou. Se você acompanhar bem aqui, as bênçãos que Jacó deu àqueles seus 12 filhos, havia um filho chamado Judá, aquele diz que você será rei sobre os seus irmãos, Vamos cortar muito rapidamente. Isso aconteceu porque o reino de Israel foi conduzido por esta tribo, a tribo de Judá. Só que, a dada altura, algumas tribos vieram tipo a se revoltar, como que sente ciúme. Mas é só mesmo Judá mesmo, é só Judá mesmo que reina. Nós também não temos direito, a nossa tribo também não tem direito de reinar. Tipo, criaram greve. Mas a verdade é que quando Judá é referenciado como a conduzir Israel, era uma menção profética. E a menção profética não se contraria, não se combate. É profecia e ponto final, ela deve se cumprir. Quando referia Judá, era uma profecia que já estava a referir o reino de Jesus, o Messias. Logo, não podia mesmo haver uma outra geração, uma outra tribo a entrar pelo meio. Não podia. Tentaram. Houve uma tribo por aí, entrou pelo meio, a tribo de Saul, que é de Efraim. A tribo de Efraim. Mas quando chegou o momento da situação, estou cortando direito, creio que na continuidade, se calhar, vão entender melhor. Esses conflitos causaram uma divisão entre os dois povos do mesmo pai. Efraim foi para quê? Para as matas. Houve divisão. Mas Judá foi posto para dirigir a igreja de Deus, o povo de Deus, e até a sobrepor-se ao sacerdócio. Costumam vos contar que o sacerdócio era legado aos levitas. Ok. Mas este era o sacerdócio restrito. Judá tinha poderes de sobressair até em cima do sacerdócio levítico. Por isso é que Melquisedeque, o primeiro sacerdote que entra na linha, ele aparece na história muito antes dos levitas, a receber o dízimo de Abraão. Vamos conferir isto em Gênesis 14, verso 18. Hebreus 7, o capítulo todo, se calhar. E temos aqui o 9 do mesmo Hebreu, verso 11. Vamos conferir isto. Logo, Judá é mesmo uma referência de cumprimento obrigatório. O seu reino, o seu domínio é de cumprimento obrigatório. E a pergunta que agora aqui vem é: hoje, quem representa os judeus? Hoje, se é que é um reino perpétuo, conforme a profecia. Sem dúvidas, vamos concluir que são vocês. Hoje o mundo, quando vê os adventistas com as suas bíblias no sábado, o que é que eles costumam dizer? Olha os judeus com as suas bíblias. Não é assim, nunca ouviram? Olha os judeus, olha os judeus. Embora falam de uma forma tipo irônica, mas o seu é que está a lhes ajudar, pouco a pouco, a compreender que sim, deviam reconhecer que estes, na verdade, são mesmo judeus de hoje. Mas, para ser judeu nos dias de hoje, Pedro nos faz melhor entender quando ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, verso 9. Logo, a igreja, nas vestes judaicas, é na verdade um sacerdócio real e de realeza. Vocês, a igreja. É assim. Aqui está a dizer que, quando a gente entendia que o trabalho sacerdotal na igreja só era para os sacerdotes, Pedro está a ajudar a iluminar a gente a dizer assim: não, no judaísmo de hoje, atual e profético, a própria igreja em si é que é o sacerdócio real. É como se dissesse assim: olha, aqui todos, cada um tem direito de batizar. Está a entender? É como se dissesse assim: é membro da igreja assim. Ok, olha, amanhã você que vai batizar. Você é que é membro da igreja assim. Ok, olha, amanhã você que vai dirigir a Santa Ceia. A referência doutrinária do princípio está a dizer isso aí.
A igreja, não brinquem com ela. Ela está acima de qualquer um que invoca o título de líder eclesiástico. Por cima deste líder está a igreja. Não, mas pastor, assim fica como... Mas como não faça bem entender? Tá bem, vou te fazer já entender. Não assuste só. O que acontece com essas designações na igreja? Agora temos pastores, depois temos anciãos, temos não sei o quê. Isso surgiu na organização da própria igreja. A própria igreja viu, olha, também para fazermos todo mundo, cada um batiza. Isso também é desorganização. Vamos fazer como? Vamos criar comissões. Vamos arranjar critérios de divisão das atividades. E arranjou-se a divisão das atividades. Por isso é que todo um pastor, ele foi credenciado pela igreja. Todo um líder desta igreja, o que ele deu a credenciar é a igreja. E a composição da igreja parte, no mínimo, a partir de 50 membros, organicamente falando. É a igreja. Mesmo, eu tenho o meu avô, Daniel Carrangala, o primeiro obreiro nativo de Angola, o grande quadro, o irmão do meu avô. Este aqui, e outros pioneiros tantos que temos, nenhum destes sobe em cima da igreja. Não. Às vezes nós, líderes, pastores, nos enganamos quando chegamos na igreja. Pensamos que nós, pronto, por cima dela, quer dizer, cara, a igreja. Costumamos esquecer de que esta igreja tem direito, é ela que nos estaciona, é ela que nos leva. A igreja é a nossa advocacia, é o nosso advogado. Quando o pastor é clementino, e não acontece também, porque nós juramos para vencer. Mas, quando alguma situação não der mais certo na vida espiritual, a igreja é que me defende. A igreja é advogado, é a nossa casa comum. Por isso é que você, quando é membro da igreja, não brinque. O trabalho teu é sagrado. A igreja é o sacerdócio real. Não brinque com a tua missão, com a tua função. Não faça isso. E aqui vai o apelo aos filhos dos pastores, que acham que com a igreja você pode brincar. Vai na igreja quando quiser. Não sei o quê. Alguns até entendem que o pai deles é o superior em cima da igreja, é que manda e tudo mais. Não faça isso. O teu pai está dependendo da igreja. Está dependendo da igreja. Vou terminar com um documentário muito importante. Olha, técnico, você fez muito mal. Esse amigo que eu trabalhava já bem. Deu pior. Não, mas, paciência, assistia, mas pronto, não sei como. Esse documentário aí tem inspiração na revista Adventista de 2017. Escutem bem o que ele fala, é com o qual vou terminar. Diz que, para entender bem o peso que a igreja tem, como sacerdócio real. O sacerdócio real, universal, de todos os crentes, é uma doutrina bíblica fundamentada na realidade do sacerdócio celestial de Cristo. Jesus Cristo é o grande, perfeito e eterno sumo sacerdote. E por sua obra redentora, os redimidos são feitos reis e sacerdotes no reino de Deus. Ao longo da história da igreja, o princípio do sacerdócio real, universal, dos crentes, acabou sendo distorcido. Acompanhe. Na Idade Média, antes da Reforma Protestante, havia uma visão que separava os cristãos entre clérigos e leigos. Está ouvindo? Os clérigos desfrutavam de muitos privilégios. Dentro desse conceito, eles formavam uma classe superior aos leigos. Consequentemente, essa distorção, que na realidade era uma negação do ensino bíblico acerca do sacerdócio real de todos os crentes, acabou atingindo inclusive a doutrina acerca do sacerdócio celestial de Cristo. Enquanto a doutrina na Bíblia, do sacerdócio celestial de Cristo, o coloca como único e suficiente mediador entre Deus e o homem. Estou lendo mal. Vou começar aqui. Diz assim. Enquanto a doutrina na Bíblia, bíblica, do sacerdócio celestial de Cristo o coloca como único e suficiente mediador entre Deus e o homem, os erros dos teólogos medievais levaram à ideia de que os leigos dependem totalmente do clero para receber as bênçãos da graça de Deus. Ouviram bem? Não é raro, isso é verdade, não acontece à toa, não se verifica à toa, o termo raro é assim que se expressa. Não é raro encontrar, não é fácil encontrar, dentro de muitas comunidades cristãs,
a ideia de que certas pessoas estão numa posição espiritual mais privilegiada que outras. Quer dizer, não é raro, não é raro, é frequente, exatamente, é frequente ver esse conceito de que esses são superiores, é frequente isto. Daí, frequentemente, os pastores e presbíteros são vistos como mais íntimos de Deus, como se suas orações fossem mais poderosas, como se sua fé fosse mais forte, como se eles recebessem uma porção maior das bênçãos da salvação, e como se eles possuíssem autoridade absoluta sobre o rebanho. A distorção levou até a esse conceito. Não é verdade assim. Por isso é que na igreja os pastores foram legados por vocês. É a igreja que recomendou. Mesmo na assembleia, tivemos a assembleia aqui na missão, tivemos a assembleia. Os pastores, aí o colega, foi preciso atualizar as nossas credenciais. É a igreja que... Por isso que toda uma assembleia até devia ser assim. A maioria devia ser os membros. É que dirige aquilo. Quem dirige é mesmo o presidente da comissão eleitoral, é um ancião, não sei o que lá. É que dirige, é que fica lá. Esse princípio está a dizer assim. Esse princípio está a dizer assim. É que dirige. Se há líderes, pronto, os líderes só estão assim, acompanhando. A igreja, o peso da igreja. No dia que vai acontecer uma grande assembleia, como tal, mas que os membros não se fazem representar lá, é isso que está dizendo, que isto é distorção da doutrina do sacerdócio real. É distorção. Então o membro tem um peso maior, que não se compara. Não se compara. Então, ó igreja, assuma o teu papel na ordem da eleição, que o céu te honrou, na ordem da vocação, que o céu te legou, na ordem do sacerdócio real, que a profecia te outorgou. Você não pode apostatar a igreja. Se você apostatar, quem vai resolver mais o teu problema, se todo mundo esperar em você? As igrejas hoje, é porque a igreja ficou mais atrapalhada, ainda fecharam. A igreja ficou fechada. Porque existe a igreja que fica fechada. Quando acontece que uma igreja, o sacerdócio real, ficou fechada, assim já deixou de ser igreja. Assim é outra coisa. Quer dizer, é igreja, não deixou de ser igreja, só que não é da nossa comunhão mais. É da outra comunhão. Porque essa igreja, aqui mesmo assim é igreja. Lá no Jangongo tem igreja. Não sei o que tem igreja, não sei o que tem igreja. A própria unidade de si é que forma uma organização superior. Mas se uma igreja, que é o sacerdócio real, se atrapalha pelo caminho, ao se fechar as portas, assim deixou de ser a igreja da nossa comunidade. É outra igreja. Se quiser abrir e começar a adorar, adora, mas a casa oferta já não vem mais na nossa comunidade. Não pode. Pertence a outro ramo. Cuidem-se. Ouviram bem? Estava aprendendo muito desde que começamos a falar aqui. E como é pela verdade, então hoje você escutou bem o peso que você tem nesta igreja. Mas isso, não está, quando falamos aqui da igreja, não estamos a falar do ancião, não estamos a falar do diácono, não estamos a falar de quem isoladamente diz que eu sou igreja, o pastor me obedeça. Isso não existe. Estamos a falar da igreja organizacional. Estamos a falar da igreja organizacional. E a igreja organizacional que ela tem poder de defender o pastor, porque ela própria é que credenciou o pastor, em termos orgânicos. Na grande assembleia. Então você que me credenciou e não me defende. E hoje encontramos igrejas que correm com os pastores. Já ouviram isso? Igrejas que correm com os pastores. Mesmo nos congressos, tem que vai vir aqui, não queremos aquele, queremos, tá bem, pronto, como vocês são sacerdócio real, tem esse dado direito, sim senhor, mas atenção, alguma coisa não está bem com você, ou com vocês. Estou a falar muito hoje, que Deus nos abençoe, até amanhã, volte mais, e esperamos que as visitas é o nosso alvo maior com este tema, focados na missão, senão assim não vai dar certo se as visitas não aparecerem aqui amanhã. E desde que começamos, como estou enfatizando muito, a questão, o ponto de missão, focado na missão. Amanhã agora começaremos a falar de quê? Da Bíblia, fundamentados na Bíblia. Amanhã o tema será geral, isso já no sermão central. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Com certeza o Senhor falou e a sua igreja ouviu. Então nós estaremos terminando com essa programação.
Queremos nos colocar em pé, cantando assim 165 Nosso Cenário Adventista do Sétimo Dia. Fundamentado na Bíblia, focado na missão. Esse é o tema deste quinquênio. Então a Bíblia é o foco maior. Cuidem-se e aprendem mais. Vamos nos colocar em pé. Cante, é congresso. Dia do Yom Kippur. Uma vez por ano. Cante com alegria, medite na letra. Estamos juntos. Cante comigo. A minha Bíblia, o seu caminho. Cante. E nosso mestre. Cante o coro. Da minha vida, santa doutrina, são seus ensinos, eles conduzem. Amém. Cadê? Da minha vida, com certeza, suas palavras podem renovar. Da minha Bíblia, a doutrina, fonte de luz, eles conduzem para. Terceira estrofe, cadê? Da minha Bíblia, por toda a vida, meu caminho e luz, seus ensinos, seja sempre o que me conduza. Amém. Da minha Bíblia, santa doutrina, sublimos, eles conduzem para o poder. Irmã Flora Chivinda.